Olá, seja bem-vindo ao TVC Channel News. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal, esclarecendo aspectos pontuais sobre os mais variados transtornos mentais. O vídeo de hoje será sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno mental como qualquer outro, com uma causa predominantemente genética, apesar de que alguns fatores ambientais, como por exemplo a mãe ter fumado durante a gestação, aumentam as chances de o transtorno se manifestar. Existe aquilo que a gente chama de uma diferença de gênero no TDAH. Ou seja, os homens, na grande maioria, vão manifestar mais o tipo predominantemente hiperativo, enquanto que as mulheres, na sua maioria, vão apresentar mais o tipo predominantemente desatento. Perceba que essa diferença de gênero tem uma implicação muito importante no contexto escolar, que é onde quase sempre se notam as diferenças entre as crianças. Por exemplo, numa sala de 30 alunos, aqueles indivíduos com TDAH predominantemente hiperativos, que quase sempre são meninos, vão incomodar mais os colegas de sala de aula e a professora. Consequentemente, serão mais rapidamente identificados, enviados para alguma avaliação e, se for confirmado o transtorno, tratados adequadamente. Já aquela pessoa com TDAH predominantemente desatento, que quase sempre acomete as meninas, vai passar despercebida em sala de aula, porque não vai incomodar. No entanto, essa criança vai sofrer as consequências disso, principalmente através de notas baixas, porque se não consegue prestar atenção, não consegue memorizar aquilo que foi esboçado em sala de aula, não consegue expressar aquilo durante uma prova. Por isso que é importante analisar cuidadosamente as pessoas e, diante da suspeita de que ela esteja manifestando esses sinais e sintomas: hiperatividade, impulsividade e desatenção. Busque ou oriente a pessoa a buscar um tratamento adequado. Lembrando que, diferentemente do que se pensava antes, o TDAH não é uma doença exclusiva de crianças. Em aproximadamente 70% dos casos, o TDAH se arrasta para a vida adulta. Isso significa que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos é mais comum do que se pensava anos atrás. Agora eu quero falar sobre o que não é TDAH. O TDAH não é um jeito de ser, não é um traço de personalidade, não é uma expressão natural da espontaneidade infantil, não é falta de limite e muito menos uma coisa boa. Além disso, a culpa não é da falta de educação dada pelos pais, não é do sistema escolar, não é do mundo globalizado que exige cada vez mais que nós sejamos multifuncionais, muito menos do próprio paciente. Aliás, é necessário que a gente diminua essa visão moralista com que analisamos os transtornos mentais, no sentido de buscar algo ou alguém para culpar pela manifestação daquele problema. Esse tipo de visão, além de não ajudar, atrapalha. Porque enquanto você fica tentando buscar um culpado para o TDAH, está deixando de buscar o tratamento. Agora eu quero comentar um pouco sobre o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico do TDAH? Esse diagnóstico ele é eminentemente clínico. Ou seja, já existem questionários, já validados por estudos científicos, que geram resultados capazes de informar ao profissional se aquele paciente tem ou não tem o TDAH, sem a necessidade de fazer exames complementares, que geralmente são caros. Além disso, é importante deixar claro que o diagnóstico é dimensional. Preste bastante atenção nesse aspecto, porque muitos dos críticos parecem desconhecer como o próprio diagnóstico é feito. Por exemplo, todos nós podemos ser um pouco desatentos, impulsivos, hiperativos em determinados contextos. Porém, conseguimos com alguma facilidade controlar isso com o objetivo de nos adaptarmos à situação e funcionarmos adequadamente. Os pacientes com TDAH não conseguem e sofrem em decorrência disso. Esta é a questão. A dimensão dos sintomas deles é significativamente maior do que a dimensão dos mesmos sintomas manifestos na população saudável. E por isso eles precisam ser diagnosticados corretamente para receber o tratamento adequado. Afinal, esses indivíduos vão apresentar muitos prejuízos no seu cotidiano. Desde a dificuldade para aprender, porque se você não consegue prestar atenção, você não memoriza, logo não aprende, até o maior envolvimento em situações de risco. Alguns pais duvidam do diagnóstico de TDAH dos seus filhos porque dizem que quando eles estão jogando videogame, parece que não tem TDAH.
porque sustentam a atenção deles no jogo do início ao fim. Bom, vamos entender essa questão um pouco melhor. A bilionária indústria de games investe maciçamente para que seus jogos sejam extremamente prazerosos. E ao realizar uma atividade extremamente prazerosa, é claro que a gente consegue manter por mais tempo a nossa atenção e até controlar a nossa hiperatividade. Por isso que não podemos tomar o videogame como um parâmetro de comparação. Afinal, a nossa vida não é feita apenas de momentos extraordinariamente prazerosos. Há coisas que não são necessariamente super estimulantes e que ainda assim precisam ser feitas. Indivíduos normais conseguem fazer. Pacientes com TDAH, não. Antes de concluir esse tópico, acho que um outro ponto vale ser destacado. Diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico é o alicerce para o tratamento. Você diagnostica alguém com qualquer doença com o objetivo de poder oferecer àquela pessoa o tratamento adequado e comprovadamente eficaz para amenizar aquele problema específico. Sem diagnóstico preciso, não há tratamento preciso. Agora eu quero falar sobre o tema mais polêmico, o tratamento. O tratamento para o TDAH, apesar de fundamental, vem sendo alvo de constantes teorias conspiratórias e declarações super equivocadas, principalmente no que diz respeito ao uso do metilfenidato, que é comercializado principalmente com o nome de Ritalina. Lembra que eu comentei sobre como é ruim ver os transtornos mentais numa ótica moralista? Pois então, a ideia de que o metilfenidato seja ruim deriva da visão de um grupo ideologicamente organizado para pensar dessa forma, e que, não satisfeito em apenas pensar assim, insiste em divulgar esta visão torpe para a população através das mais variadas mídias. Porém, contra fatos não há argumentos. A literatura científica está repleta de evidências sérias demonstrando o efeito positivo da Ritalina para a melhora clínica dos pacientes com TDAH em todos os aspectos. E ao contrário do que dizem os críticos, há um sólido corpo de evidências demonstrando que, quando esses pacientes não recebem o tratamento adequado, que envolve o uso do metilfenidato, Ritalina, acabam manifestando sérios problemas de comportamento, principalmente na adolescência e idade adulta, em consequência do TDAH. Entre esses problemas podemos citar maior índice de gravidez desejada e doenças sexualmente transmissíveis, maior índice de acidentes de carro, risco 2 vezes maior de desenvolver dependência química, problemas com a lei, abandono do emprego e do estudo, maior índice de divórcios, e assim vai. Porém, a monoterapia, que seria utilizando apenas um medicamento, nunca é melhor do que a terapia combinada. Já existem muitas investigações comprovando o efeito bastante positivo da terapia cognitivo-comportamental e do treinamento de memória de trabalho, em associação com metilfenidato, para melhorar a clínica do paciente com TDAH. Isso significa que buscar o tratamento multiprofissional, envolvendo médicos psiquiatras, psicólogos e até outros profissionais de saúde, é a melhor estratégia. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Triste é a sina daquele que tem alguma doença que não pode tratar porque ainda não existe um tratamento disponível. Esta pessoa está, infelizmente, condenada a sofrer com todas as dificuldades decorrentes daquele transtorno. Com o TDAH, ainda bem, isso não acontece mais. Afinal, hoje em dia já existem formas seguras de garantir uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, valorize as pistas do TDAH e, caso as identifique, procure algum profissional da saúde para avaliar melhor a suspeita e, se necessário, conduzir o tratamento adequado para que você possa ter uma vida plena. Por hoje é só, pessoal. Este foi o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre os transtornos mentais. Não deixe de avaliar o vídeo, comentar, compartilhá-lo nas redes sociais e se inscrever no canal. E não se esqueça também de se inscrever na página do canal lá no Facebook e participar da votação para decidir qual o próximo transtorno que eu devo abordar aqui. Todos os links estão aqui na descrição, junto com as referências e alguns vídeos complementares. Para ampliar o acesso a essa informação às pessoas com deficiência auditiva, estou disponibilizando essa minha fala também na forma de um texto, cujo link também está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu! Vai embora ainda, eu só peço mais 1 minuto da sua atenção para falar sobre o cogumelo de Marte. Só que não. A questão, pessoal, é que fazer vídeos para o YouTube não é uma tarefa fácil, principalmente quando se trata de divulgação científica.
Porque a gente precisa ter um cuidado todo especial com as fontes para não cair no erro de divulgar um resultado que nunca aconteceu, como recentemente aconteceu. A questão é que, apesar de todo esse trabalho, eu não sou patrocinado por nenhuma instituição. Eu sei que tem um site na internet que permite que as pessoas façam doações, mas eu não estou aqui para pedir doação. O que eu quero é solicitar que você, que curte o TVC Channel News, e tem interesse pela psicologia evolucionista, pela neurociência social e pelo estudo da natureza humana como um todo, adquira uma cópia do meu primeiro livro, Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que já está à venda no site Clube de Autores. Eu estou colocando o link aqui na descrição. Comprando meu livro, você ajuda o TVC Channel News a crescer. Em outras palavras, comprando o meu livro, você patrocina este canal. Eu conto com o seu apoio. Muito obrigado novamente e tenha um dia impressionante.